Questão 10 do nosso e-book sobre razão e proporção da banca IBFC. Questão número 10. Em maio de 2019, a revista Super Interessante publicou a matéria sobre a propagação de notícias falsas na rede social Twitter. Estudada por um grupo de cientistas da informação, segue o trecho abaixo. De acordo com uma análise de conteúdo do Laboratório de Mídia do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, as fake news se disseminam 6 vezes mais rápido do que notícias verdadeiras nessa rede social. O estudo analisou 126 mil histórias contadas no Twitter entre 2006 e 2017. Os dados foram compartilhados por cerca de 3 milhões de pessoas, mais de 4,5 milhões de vezes. 6 organizações independentes verificaram as alegações, incluindo instituições respeitadas de checagem de fatos, como Snopes, PolitiFact e FactCheck. A fonte aqui é a revista Super Interessante. No estudo, considera-se o número de pessoas que replicou notícias identificadas como falsas em um determinado período de tempo, e a velocidade, que pode ser definida pela proporção número de pessoas dividido pela unidade de tempo. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro, V, ou falso, F. Aí temos aqui as opções. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, vamos voltar aqui e fazer nossa análise. A primeira diz aqui o seguinte: uma notícia falsa chega ao mesmo número de pessoas que uma notícia verdadeira, mas em um tempo 6 vezes menor. Bom, aqui a gente vai escrever a velocidade, que é dado pelo número de pessoas, dividido pelo tempo. E nós temos aqui o fator, né? No caso, ele coloca que uma fake news se dissemina 6 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. Aí eu vou escrever essa informação da seguinte maneira. Uma notícia falsa, a velocidade de uma notícia falsa é igual a 6 vezes a velocidade de uma notícia verdadeira, tá? Velocidade verdadeira e velocidade falsa. Aí aqui nesse caso, como nós não temos números e provavelmente a gente vai ter dificuldade de visualizar, o que eu vou fazer? Eu vou criar 2 valores para a gente utilizar aqui como velocidade. Velocidade de notícias falsas, eu vou colocar como 60. Velocidade de notícia verdadeira, eu vou considerar como 10. Note que 60 é 6 vezes 10, tá? E a gente consegue fazer a nossa análise utilizando aqui valores, que vai ficar mais fácil. Dá para analisar sem usar os valores? Dá para analisar. Eu vou mostrar também como é que faz. Então, vamos lá. Uma notícia falsa chega ao mesmo número de pessoas. Note que aqui eu tenho uma fixação, tá? O número de pessoas é igual, só que ele também não me dá esse número de pessoas. Aí, nesse caso, se eu quiser usar valores, como aqui eu tenho 10 e 60, eu posso pegar um múltiplo de 60. Então, eu vou pegar aqui, 600 pessoas. Pode ser qualquer quantidade, tá? Mas você, de preferência, usa um múltiplo. Como eu vou fazer a análise usando aqui números e usando apenas o literal, vai dar certo do mesmo jeito. Então, olha só, vou calcular aqui, lembrando que a velocidade é o número de pessoas pelo tempo. Então, o tempo, ele vai ser o número de pessoas dividido pela velocidade. Aí eu vou calcular o tempo de uma notícia verdadeira e o tempo de uma notícia falsa, usando os valores. Tempo da notícia verdadeira, 600 pessoas, esse valor eu criei, tá? Esses 3 valores. E depois eu vou fazer sem esses valores, porque fica melhor de visualizar. Dividido pela velocidade, que é 10. Tempo para a notícia verdadeira, 60, tá? 60. Tempo para a notícia falsa, 600, porque o número de pessoas é o mesmo, dividido pela velocidade, que é 60. Então, o tempo para a notícia falsa será de 10. Então, o que aconteceu? O tempo para difundir uma notícia verdadeira, ele é maior do que o tempo para difundir uma notícia falsa, tá? A notícia falsa, por ter uma velocidade maior de difusão, ela ocorre mais rápido. E na proporção que ele me deu, 6 vezes. Bom, como é que eu faço isso? Com o cálculo. A gente pega aqui a fórmula e escreve do mesmo jeito, só que ao invés de colocar os números, a gente vai fazer assim, o tempo, tá, de uma notícia verdadeira é o número de pessoas dividido pela velocidade de uma notícia verdadeira. Ok.
o tempo de uma notícia falsa é o número de pessoas dividido pela velocidade de uma notícia falsa. Só que a velocidade da notícia falsa, ela é 6 vezes a velocidade da notícia verdadeira. Então, aqui, ó, número de pessoas dividido por 6 vezes a velocidade de uma notícia verdadeira. Essa relação aqui eu tenho. Essa relação é exatamente aqui o tempo da notícia verdadeira. Então, tempo da notícia verdadeira dividido por 6. Por isso que ele coloca, uma notícia falsa chega ao mesmo número de pessoas, não importando qual é esse número de pessoas, que uma notícia verdadeira, mas em um tempo 6 vezes o que? Menor. Por isso aqui, ó, está dividido por 6. Não importa qual é o tempo da notícia verdadeira. Vai ficar dividido por 6, porque quando eu aumento a velocidade, o que acontece com o tempo? Ele diminui, porque essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Se eu aumento uma, diminui na outra, na mesma proporção. Então, se eu aumentei aqui 6 vezes, o tempo vai diminuir 6 vezes. Então, essa é a lógica aqui do primeiro item, que é um item verdadeiro. O segundo item diz o seguinte: uma notícia falsa chega a 6 vezes mais pessoas. Note que agora ele vai trabalhar com o número de pessoas que uma notícia verdadeira em um mesmo tempo. E aqui ele fixa o tempo. Isso aqui está fixo. Então, agora, o tempo que está fixo, só que eu não tenho aqui o tempo. Tá? Eu não tenho tempo. Aqui eu também não tinha o número de pessoas, então posso fazer usando a mesma lógica. Só que agora que a gente já sabe como é que usa aqui as proporções, eu não vou fixar o tempo. Não vou usar esses valores, 10 e 60, e eu vou usar aqui a mesma lógica que eu usei no literal. Como é que funciona? A velocidade é o número de pessoas dividido pelo tempo. Tá? Aqui nesse caso, o número de pessoas vai ser a velocidade vezes o tempo. E você vai pensar da seguinte maneira. Se você aumentar a velocidade, o que acontece com o número de pessoas? Ele aumenta. Se você multiplicar aqui a velocidade por 6, o número de pessoas vai aumentar 6 vezes, que é justamente o que ele diz aqui. Uma notícia falsa chega a 6 vezes mais pessoas que uma notícia verdadeira. Chega realmente. Por quê? Porque ela é 6 vezes mais rápida. E isso aqui está no enunciado. Tá? As fake news se disseminam 6 vezes mais rápido. Então, ela vai chegar a 6 vezes mais pessoas no mesmo tempo. Então, enquanto a notícia verdadeira chega a uma pessoa, uma notícia falsa chega a 6, porque ela é mais rápida. Então, isso aqui também é verdadeiro. E o último item diz o seguinte: as pessoas tendem a replicar 6 vezes mais notícias falsas do que notícias verdadeiras. Também é verdade, é justamente o que ele coloca no enunciado. Então, todos os itens são verdadeiros e o gabarito vai ser aqui a letra A. Podemos marcar e seguir para a próxima.